Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 13. Nós vamos ler apenas 3 versículos. Êxodo, capítulo 13, versículo 12, uma página antes. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinham levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e fala para Deus: Senhor, fala comigo esta noite. Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Senhor nosso Deus, eis aqui, Senhor, reunido a tua igreja. Estamos aqui, Deus, porque precisamos de ti. Estamos aqui porque somos dependentes de ti. Fala conosco, ó Espírito Santo de Deus, nesta noite. Venha, Senhor, acalmar o nosso coração. Venha de encontro, Senhor, às nossas necessidades nesta noite. Queremos, meu Deus, ser cheios da Tua graça, da Tua glória. Ministra, Deus, na nossa mente, ministra no nosso coração. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Fala comigo e fala através de mim. É o que nós te pedimos, meu Deus, no nome de Jesus, e te agradecemos. Amém. Pode se assentar. Eu não sei você, mas um dos relatos que a Bíblia traz que mais me fascina, que mais me chama a atenção, é essa trajetória do povo hebreu pelo deserto. Uma viagem que poderia ter durado poucos dias, mas durou 40 anos. E eu fico pensando o porquê disso. Por que era necessário isso? Por que o Senhor levou este povo para este lugar? Para que eles tinham que passar por esta faixa tão árida? Qual era a mensagem, qual era o ensinamento que havia ali? Quando nós pensamos em deserto, num conceito bíblico, deserto remete ao quê? Dificuldade, tribulação, problema, sequidão, escassez. Não é isso que deserto fala para nós? É isso que nos remete o deserto? Mas eu entendo, irmãos, que deserto não é lugar de se viver. Deserto é lugar só de passar. Eu não posso montar a minha barraca, eu não posso me instalar, eu não posso permanecer ali. Ali é lugar de passagem. Fala para o seu irmão que está do seu lado aí: deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de passagem. Como recurso, eu queria um recurso ilustrativo, eu trouxe esse mapa, só para nós termos assim, uma ideia desta viagem. Talvez para alguns seja a primeira vez que estejam vendo esse mapa. O povo hebreu sai desse pontinho aqui e faz esse percurso aqui, dando voltas, para chegar nessa cidade. Esta viagem, se tivesse sido feita deste caminho aqui, em linha reta, ela duraria 40 dias. Mas Deus leva esse povo por vários desertos. Deserto de Etã, deserto de Sim,
deserto do Sinai, deserto do Parã, depois do lado de cá o deserto de Edom. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, deserto na vida do crente não é uma vez só não, ele acontece várias vezes, e ele tem motivo para acontecer. Às vezes eu fico me perguntando, por que o mesmo Deus que livrou esse povo do Egito, do cativeiro, fez eles passarem pelo Mar Vermelho, direciona para o deserto? O mesmo Deus que nos livrou da escravidão do pecado, nos permite passar por deserto. Quando eu olho para a igreja nesse exato momento, eu tenho certeza que alguns estão saindo do deserto e outros estão entrando. Isso faz parte da vida do crente. O nosso deserto hoje pode ser um deserto financeiro, um deserto conjugal, pode ser um deserto na nossa área emocional, pode ser tanta coisa na nossa área da saúde, quando a doença bate à porta do crente, como a Lia já ministrou aqui antes, não é brinquedo não, é difícil, é um momento de escassez, é um momento duro. Mas eu poderia aqui enumerar várias respostas, porque esse texto já foi, essa passagem, ela é muito citada, muito estudada, e existem inúmeras respostas e explicações porque este povo tinha que passar por este deserto e levar tanto tempo para sair dele. Porque se você for estudar geograficamente, essa faixa de terra árida, essa faixa de terra árida, ela só possui 200 quilômetros. Então, ela não precisava ficar ali, mas foi se passando, E ali nós vamos entendendo, se nós seguirmos cronologicamente essa história, nós vamos entender que era necessário, ter mudado alguma coisa. Eu entendo, na luz da palavra, que deserto é lugar de transformação. A palavra de Deus que nós acabamos de ler aqui nos diz que este povo ficou neste lugar por quanto tempo no Egito, irmãos? 430 anos, o versículo 40 afirma. Esse povo não chegou no Egito escravo. Quando esse povo foi levado para o Egito, esse povo não era um povo ainda, esse povo era uma família. Era uma família. E um dos filhos deste patriarca, ele era amigo do faraó. Ele era o braço direito do faraó. O povo hebreu chega ali, essa família chega ali, bem recebida. E eles viveram assim por um tempo. Mas eles foram se multiplicando. E o faraó morreu. E José veio a morrer também. E a história muda na vida deste povo. E este povo passa a ser escravo neste lugar. Quando eu penso nesse tempo de escravidão, 430 anos, se você fizer uma conta aí mais ou menos baseada no Salmo 90, vai dar uma média aí de umas 8 gerações. Bom de matemática e o engenheiro, não é isso, mais ou menos? Se eu dividir 430, por 60, 70, 80 anos, vai dar mais ou menos 8 gerações. Você consegue olhar para trás e ver 8 gerações suas? Nem eu. O que eu entendo, que o tataravô era escravo, Minha tataravó era escrava, meus bisavôs eram escravos, meus avós eram escravos, meus pais eram escravos e eu também era escrava. Essa é a história deste povo que sai do deserto. Se esse povo viveu neste tempo de escravidão, os que foram lá por livre arbítrio, por boa vontade, tudo já não existiam mais. Então eu entendo que na memória desse povo não havia ideia de liberdade, não havia ideia de autonomia,
não havia ideia de senhorio. Eu trouxe essa imagem só para você entender mais ou menos o que os escravos hebreus faziam no Egito. Carregavam pedra, quebravam pedra, queimavam tijolo, carregavam o que era pesado. Eles viviam debaixo de ordem. Vai, vem, sobe, desce, agora você pode parar. Agora você vai trabalhar até o dia amanhecer. E assim eles iam vivendo ali. E eles foram se acostumando. Vocês já ouviram falar que o ser humano se acostuma com tudo? Até com aquilo que é ruim? Quando nós lemos aqui na Bíblia, e nos fala que haviam 600.000 homens de pé, sem contar menino e mulher, porque mulher não fazia parte dessa contagem, é possível imaginar a multidão que saiu desse lugar. Uma multidão subjugada, uma multidão vivendo debaixo desses maltratos. E Deus levanta um homem, levanta Moisés, para liderar e tirar este povo deste estado de escravidão. E é isso que acontece. Esse povo sai deste lugar e recebe uma promessa. Vocês vão tomar posse, vocês vão ser senhores, vocês vão ser donos de uma terra próspera, de uma terra fértil, aonde mana leite e mel. Lá é o lugar que eu preparei para vocês. Não é essa promessa que Deus faz a esse povo quando tira eles de lá? Mas aí nós vamos ver o percurso desta viagem e vamos vendo os relatos. Eu fico às vezes parada assim, meditando na palavra, meditando nestes episódios e estudando esse texto, me veio à mente o período escravagista do Brasil, né? A escravidão no Brasil durou um pouco mais de 300 anos, né? E os escravos que foram trazidos, que chegaram no Brasil como reis, homens que sabiam o que era ser livre, homens que sabiam que era ter autonomia, direito de escolha, de decisão, aqui morreram e não conseguiram passar esse valor para muitos, porque este povo vivia debaixo de um jugo muito grande. A Lei Áurea foi assinada em 1888. Muitos escravos tiveram notícia desta lei e quiseram de imediato receber aquilo que era de direito, a sua liberdade. Mas a história registra que eles não sabiam o que fazer com essa liberdade. E aí começaram os questionamentos. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Como eu vou comer? Como eu vou viver? Como vai ser a minha vida a partir de agora? Porque até aquele momento, este povo vivia debaixo de um jugo, de um senhor que dizia que horas deitar, que horas levantar, o que comer, o que fazer. Não é? Eles não sabiam como lidar com esta liberdade. A mesma coisa estava acontecendo com o povo hebreu. E aí eu fiquei pensando e falei, Senhor, este povo foi levado para o deserto porque eles precisavam ser transformados. Eles precisavam deixar de ser escravos para ser senhores. Eles precisavam aprender o que é ser senhor. Alguém nasce sabendo isso? Só se for ensinado. Meu querido e minha querida, eu quero te dizer nesta noite, se você está passando por algum deserto, saiba que o Senhor deseja que você seja transformado, que você aprenda a ser senhor do seu dinheiro. Tem muita gente vivendo debaixo da escravidão de algo tão volátil, tão passageiro, mas está sofrendo porque tem os olhos postos só na crise.
O Senhor quer te ensinar a ser senhor das suas próprias emoções. O que mais temos hoje são pessoas compulsivas e desordenadas. Elas estão passando por cima uma das outras como uma máquina sem direção, porque perderam o controle das suas emoções. Todas as vezes que entramos num deserto, não tenha dúvidas disso, você tem que sair dele diferente de como você entrou. Se você não aceitar ser transformado, lamento te dizer, você vai morrer lá no deserto. Você vai ficar lá. Deserto é lugar de transformação. Eu preciso ser transformada, para que quando eu chegue na terra de Senhor, eu não me perca. Amém? Segundo princípio que eu entendo nesta passagem do povo hebreu pelo deserto. Deserto é lugar de preparação. Esta imagem que eu consegui para você é do Monte Sinai, aqui. O Monte Sinai tem um significado imenso. O Monte Sinai é muito importante para nós cristãos, né? O Monte Sinai, ele significa aliança de Deus com o povo, não é? Mas aí olhamos para o Monte Sinai, esse lugar de difícil acesso, árido, né? E começamos a perceber que para chegar até ali, não foi fácil. Houve-se um caminho. Como eu disse no início, eles passaram primeiro por Etã. Se você vê no versículo 20 do capítulo 13, está escrito assim: assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. Depois, lá no capítulo 16, no versículo 1, e partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim. Lá no capítulo 9 é que eles vão chegar no deserto de Sinai. E ali Deus vai se revelar de uma maneira sobrenatural. Deserto, meus queridos, é lugar de preparação. Eu entendo que ninguém escolhe ir para deserto. Mas o Senhor, quando deseja fazer algo muito maior do que nós pensamos, Ele nos leva para o deserto, para sermos preparados. É interessante que se você olhar na Bíblia, Jacó foi levado no deserto. Moisés foi levado para o deserto. Jesus foi levado para o deserto. Às vezes nós temos uma concepção errada de achar que quando somos levados para o deserto, quando o irmão é levado para o deserto, é porque ele está em pecado. É engano, hein? É engano. Porque estes homens foram levados para o deserto. O próprio Deus direcionou, o próprio Deus guiou estes homens. Olhando à luz da Bíblia, deserto é lugar precioso para todo aquele que quer ser aliançado por Deus. Amém? Não abra sua boca para murmurar, para esbravejar, para reclamar, porque você está passando pelo deserto, não, meu querido. E se você não está passando por ele, vá se fortalecendo. Vai fortalecendo os joelhos, vai fortalecendo a fé, para quando tiver que passar, você passe sabendo que foi o Senhor que te levou para lá. Eu aprendo, irmãos, nesta lição, que deserto não é lugar definitivo. Deserto é lugar de provação, é lugar de reflexão, é lugar de mudanças e é lugar de decisão. Amém? Terceira coisa que eu aprendo neste episódio do povo de Deus passando pelo deserto. Deserto não é lugar de derrota. Nós não somos levados para o deserto
para sermos deixados lá à mercê de Satanás. Não foi isso que aconteceu com o povo hebreu. A palavra de Deus nos fala que havia uma coluna de nuvem à noite, uma nuvem à noite, durante o dia, que cobria o povo. Havia uma coluna de fogo durante a noite que aquecia esse povo. Era a verdadeira presença do Senhor, cuidando deles, de dia e de noite. A palavra do Senhor nos fala que em nenhum momento Deus se apartou deste povo. Deus fez chover dos céus maná, que alimentava este povo diariamente. Essa nuvem e esta coluna de fogo não apareceu uma vez só para eles. Isso durou 40 anos, o tempo que eles estiveram nesse percurso, ali estava, de dia e de noite. Você tem noção do que é isso? De que experiência é essa? O deserto não é lugar onde os filhos de Deus saem derrotados, mas que eles saiam vitoriosos. A palavra de Deus nos fala em 1 Coríntios capítulo 10, que tudo que está registrado na Bíblia é para o nosso ensinamento, que está aqui como figura, como exemplo para cada um de nós. Tudo o que aconteceu aqui, meus irmãos, neste relato, é precioso demais para que a gente despreze. Tem muita coisa a nos ensinar. O percurso de 40 anos deste povo pelo deserto. Porque eu entendo que o Deus que nós servimos, Ele é o mesmo. Ele não mudou. E o seu método pedagógico de trabalhar comigo e com você não mudou também não. Não mudou. Deus usa deserto, Deus usa sofrimento, Deus usa tribulação para moldar meu caráter, para me ensinar, para me modificar, para me preparar. Você concorda comigo? É a palavra do Senhor que nos ensina assim. Deus, Ele continua o mesmo. E Ele, aquele mesmo Deus que esteve ali no deserto com aquele povo, é o mesmo que está aqui esta noite. É o mesmo que tem contemplado a sua luta, tem contemplado a sua dificuldade, que está todo o tempo com os olhos postos sobre a sua vida, te livrando, te guardando, até nos momentos que você nem vê. Porque eu tenho aprendido na minha vida pessoal, que deserto é lugar de experimentar milagres sobrenaturais. Milagres excepcionais. Este povo, do momento que foi tirado do Egito, eles foram experimentando. Era o mar vermelho abrir a olhos nus, foi maná chover do céu, foi água brotar da terra, da rocha, foi fazendo coisas, o Senhor foi providenciando e foi trabalhando. Este povo teve um momento deles lá pelo deserto, que eles começaram a reclamar que estavam enjoados de comer maná. Deus manda um vento trazer do mar as cordonizes. E esse povo se fartou, porque deserto não tem nada não. Por isso que o nome chama árido. De dia muito calor, calor escaldante, de noite frio. Oi, irmãos, quando nós estamos no deserto, não é bem assim que a gente se sente, não? De dia nossa alma está oprimida, preocupado, buscando uma saída, clamando a Deus por uma solução. À noite o sono some, a paz parece que se perde, o céu parece que fica de bronze, e ali nós começamos a nossa peleja, é de dia e é de noite, sem descanso, pedindo e clamando por misericórdia, pedindo e clamando por socorro, pedindo e clamando por resposta. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que nós servimos a um Deus que ouve e responde a oração. E na hora certa, eu espero que você aprenda, se transforme, se prepare mais rápido do que o povo hebreu.
Que você não precise passar 40 anos no deserto, mas que você, na hora certa, o Senhor envie a sua resposta, envie o socorro que você tanto necessita. Eu gostaria de finalizar lendo para vocês um texto que se encontra lá no livro de Isaías. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Não precisa abrir a Bíblia agora. Ouve com o seu coração e com a sua alma. E toma estas palavras como o Senhor falando com você nesta noite. Falando à tua alma. Falando ao teu espírito. A palavra de Deus nos fala no livro de Isaías, capítulo 35. O deserto e os lugares secos se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Ajudar aqui um ao outro. Ajuda um ao outro. Ore um pelos outros. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança. Com recompensa de Deus, Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, oh aleluias. Você consegue imaginar água arrebentando no deserto? E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. Aleluias. Fecha seus olhos agora, irmão. Coloca a mão no seu coração e começa a falar com Deus. Senhor, transforma este deserto da minha vida. Transforma esta situação árida e seca da minha vida. Só o Senhor tem poder para fazer brotar água. Só o Senhor tem poder para fazer o ermo florescer. Só o Senhor tem poder para transformar este cenário da minha vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, vai de encontro, Senhor, ao coração de cada um dos teus filhos que se encontram aqui nesta noite. Meu Deus, o Senhor é aquele que sonda o mais íntimo do nosso ser. O Senhor sabe aquilo que tem afligido os teus filhos. O Senhor sabe qual o milagre que eles estão buscando. Meu Deus, muitos aqui estão passando por um deserto já há algum tempo, clamando por socorro, clamando por misericórdia. Deus, dê direcionamento, dê discernimento, dê a eles, meu Deus, visão de águia, para que eles possam contemplar aonde o Senhor está os levando. Meu Deus, tira todo espírito de ingratidão do meio da tua igreja. Meu Deus, tira todo espírito de dúvida. Ah, Deus, vai fortalecendo os joelhos dos teus filhos, vai fortalecendo as mãos fracas dos teus filhos, vai renovando as forças nesta noite, no nome de Jesus. Vai revestindo cada um deles, Deus, e que a tua promessa esteja viva no coração de cada um, para que eles possam se alegrar, para que eles possam se exaltar na tua presença. É o que nós te pedimos nesta noite, Senhor. Certos da vitória, nós te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Coisa boa a gente ouvir falar do deserto.